بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar acerca de um versículo do Corão em que Allah subhanahu wa ta'ala desafia a mente humana, desafia o ser humano a entender ou a fazer uma reflexão sobre a infinitude do conhecimento divino, do ilmo de Allah, do que Allah sabe e do que o homem sabe. Portanto, o homem sabe nada, o homem é completamente ignorante, jahul. Allah subhanahu wa ta'ala chamou wa kana al-insanu jahula. O homem é completamente ignorante, em particular quando se trata em comparação com o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala e as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos fazer uma reflexão do versículo do Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: لو كان البحر, diz a Muhammad, قل, diga a Muhammad, لو كان البحر مدادا لكلمات ربي, se o mar fosse tinta para escrever as palavras do meu Senhor, لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي, o mar se esgotaria antes que se esgotassem as palavras do meu Senhor, ولو جئنا بمثله مددا, ainda que trouxéssemos outro tanto como suplemento, trouxéssemos mais oceano, mais água do mar para servir de suplemento, aumentar o mar anterior, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala não acabariam. Portanto, fica aqui claro que este versículo, que é profundamente eloquente, é uma declaração sublime sobre a vastidão incomensurável do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, da sabedoria, da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. As palavras de Allah subhanahu wa ta'ala neste contexto não se limitam ao Corão revelado, mas englobam toda a expressão do seu querer, todos os decretos, ordens, sabedoria, ciência, até a recordação, aquilo que nós chamamos de dhikr. Portanto, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala são eternas, vivas, renovadoras e inextinguíveis. Podemos dizer que o versículo que nós citamos logo no início destaca um fato metafísico. O conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala transcende limites da criação. Mesmo que todos os oceanos servissem de tinta e mais oceanos fossem acrescentados, jamais seriam suficientes para registrar tudo que corresponde às palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Confirma outro versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Se todas as árvores da terra fossem canetas e o mar fosse tinta, sendo por ele reforçado com outros 7 mares, não se esgotariam as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Este reforço que Allah subhanahu wa ta'ala menciona mostra que não há começo nem fim no saber de Allah subhanahu wa ta'ala. Um dos atributos de Allah é Alim, o omnisciente, o sábio, cuja ciência abarca o visível, o invisível, o passado, o futuro, o manifesto e aquilo que é oculto. As palavras de Allah subhanahu wa ta'ala são também denominadas como dhikr, recordação, orientação e ensinamento. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Por certo, nós revelamos o dhikr e por certo seremos o seu guardião. O dhikr é um dos nomes do Corão, pois Allah
recorda o homem do seu propósito, guia para a moral, revigora os corações e contém as palavras eternas de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Afdalu dhikr la ilaha illallah", o melhor dhikr é la ilaha illallah. Portanto, é toda essa expressão de glorificação, de louvor a Allah subhanahu wa ta'ala, seja na forma do Coran, na forma de súplicas, dua ou palavras de louvor, fazem parte das suas palavras, palavras que jamais se esgotariam. As palavras de Allah subhanahu wa ta'ala não são como as dos humanos. Elas criam, transformam e regulam o universo. As palavras de Allah subhanahu wa ta'ala têm este potencial, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun". Por certo, o seu comando, quando Allah deseja algo, ele apenas diz "se", e aquilo vem à existência e acontece. Com uma única palavra de kun, não é? Vem à existência. Se aconteça, tudo entra em existência. A grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala reside em que a sua fala é um ato criativo. Allah subhanahu wa ta'ala, ao falar, aquilo vem à existência. O poder, este é o poder da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam também reconheceu a magnitude da palavra, da fala de Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fazia a seguinte súplica. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia a súplica: "A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq". Refugio-me nas palavras perfeitas de Allah contra o mal daquilo que ele criou. Isto mostra que as palavras de Allah são uma proteção, não apenas informação, mas sim uma força real espiritual. Também enquadra-se aqui, podemos até dizer, cósmica também, enquadra-se nas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. O servo, por mais que glorifique e louve Allah, jamais alcançará o verdadeiro grau do seu mérito. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo o primeiro, ele dizia nos seus louvores a Allah subhanahu wa ta'ala: "Allahumma la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsika". Oh Allah, eu não sou capaz de contar todos os teus louvores. Tu és como tu louvaste a ti mesmo. Mesmo o melhor dos seres humanos, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam reconhece que as palavras de Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala usou para seu louvor, são mais elevadas que qualquer louvor humano. Portanto, fica aqui como reflexões ou ilações de que a humildade intelectual, não é? O homem, por mais erudito, sábio, nada se compara ao saber de Allah subhanahu wa ta'ala. Se as palavras de Allah são infinitas e perfeitas, que ocupamos a língua com a recordação dele, com parte das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, como parte das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, o Coran deve ser recitado, compreendido, vivido com o máximo respeito, e tudo quanto acontece está contido nas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, e nelas está a sabedoria, mesmo que oculta a nós. Portanto, este versículo que eu aqui recitei logo no início do Surat Al-Kahf não é apenas uma metáfora ou poética, é uma afirmação teológica e espiritual sobre a eternidade, infinitude e potência das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. A ciência humana esgota-se, a divina jamais se esgotará. O louvor humano limita-se, o de Allah subhanahu wa ta'ala a si próprio é perfeito, e todas as árvores da terra convertidas em penas, em canetas, com todos os mares como tinta, não bastariam para escrever um fragmento do saber do nosso Criador, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, que usemos estas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala para recordar Allah, aproximarmos mais de Allah subhanahu wa ta'ala, seja na forma de dhikr, recitando palavras que são de louvores a Allah subhanahu wa ta'ala, que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmitiu, ou recitando as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, será também uma das formas
muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, e que essas mesmas palavras poderão nos levar à proximidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.